E aí galera, a gente está aqui com a Vulcano, que é uma edição especial que a gente está lançando agora, que é a bike que o Cocuzzi vai usar no Mundial. Estão voltando as competições agora, então tem as provas lá fora voltando, Mundial, Copa do Mundo. Essa vai ser a bike que ele vai usar e a gente está fazendo uma edição limitada dela com as cores que o Cocuzzi está usando, tá? Falar um pouquinho sobre a pintura para vocês. Ela está com 3 cores aqui, né? Tem esse tom de vermelho, o cinza e o branco. Aí depois o Diego vai colocar algumas imagens mais próximas assim para vocês verem, mas o branco e o vermelho estão com um acabamento do verniz brilhoso, enquanto o cinza é fosco. Estou explicando só para vocês entenderem a dificuldade de fazer essa bike aqui, né? Como o André falou no outro vídeo aí, não sei se é a bike mais bonita, mas é a que mais vai dar trabalho para fazer aqui na pintura, mas enfim. Então assim, quando tem 2 tipos de acabamento de verniz, a gente já tem que, depois de acabar a bicicleta, isolar uma das cores e fazer o outro. Então aqui no caso, ó, o verniz brilhoso está por cima do fosco, então o branco, que é brilhoso, ele está com o verniz por cima do cinza fosco. Aqui embaixo já é o inverso, o cinza fosco está por cima do vermelho. Então tem uma série de isolamentos e tudo que tem que fazer para chegar nessa composição de verniz. Sobre o vermelho aqui, ó, o vermelho na verdade é um verniz tingido que está sobre uma tinta prata e preta. Por que eu digo prata e preta? Vocês vão ver que tem alguns lugares, ó, por exemplo aqui, ó, ela está mais escuro, aqui é mais claro. O sol aqui embaixo é mais claro, aqui em cima é mais escuro. Aqui também, parece um sombreado aqui, ó, está com um tom mais escuro. Por quê? Porque para chegar nesse tom de vermelho, o que a gente faz? A gente passa a tinta prata na peça. Depois que passou a tinta prata, eles deram um spray com preto nos pontos onde está mais escuro, e por cima dessa camada de preto com prata é passado um verniz tingido. Então esse vermelho não é uma tinta, é um verniz tingido que dá esse acabamento. Então assim, é meio complexo, mas o visual de perto é demais. Falando das peças, conforme essa configuração que está aqui na nossa frente agora, ela está com a roda Alchemist, que é a roda top da Alchemist. Ela tem 1,180 kg, colocando a fita tubeless ela foi para 1,206 se eu não estou enganado, tá? Então é uma roda extremamente leve. O Cocuzzi já está andando com uma roda dessa, a gente passou para ele para ver o que ele achava da rigidez. Ele falou que quando pegou a roda, viu o peso que era, ele achou que ia ser mole, mas não é. É uma roda extremamente rígida, linda também. Depois o Diego vai colocar algumas imagens mais próximas assim do cubo, que ele tem o centro do cubo de carbono, a lateral dele é um alumínio CNC polido bem legal. O raio é um raio aero, muito leve, não lembro agora qual que é a marca do raio, mas eu vou ver, o Diego coloca no rodapé do vídeo aí depois, tá? Mas enfim, é uma roda extremamente leve. O grupo, ela está montada com XX1 XS, então um XX1 que veio pra gente agora numa nova cor, tá? E ele já tem o cassete com 10,52. Aí tem gente que vai gostar, tem gente que não, tem gente que acha legal ter uma marcha um pouco mais leve na subida para não ter que reduzir o tamanho da coroa. Tem gente que vai achar grande o gap entre a segunda e a primeira marcha. Então, lógico, isso aí, a SRAM não tirou de linha os cassetes 1050, é só um cassete a mais que tem uma opção a mais, então quem gosta usa, quem não gosta não usa. É que a gente não é obrigado a gostar de tudo, né? Então, é por isso que a gente tem até a customização, que na customização tu pode escolher os componentes que você quiser na bicicleta. Essa configuração que está aqui não é uma configuração padrão, tá? Está com o mesmo guidão da Brave, que vem em toda a linha, mas o restante foi tudo alterado. Por que foi alterado? A gente tem a Vulcano com vários grupos, pode escolher ela com SX, NX, GX, XO, XX, tem esses 2 grupos com a XS também. Tem as bikes com Shimano, vai ter o SLX, o XT e o XTR, tá? Conforme muda o grupo, a gente alterou a suspensão dianteira para equalizar um pouco a questão de preço e rendimento. Então por que eu digo, ó, tem bikes que vêm com a suspensão Recon originais, né? A SX, a NX e a SLX vêm com Recon, a GX e a XT vêm com Jude, e as outras acima, né? A XTR, a XO e a XX vai com CIT, tá?
Então a gente oferece upgrade. A gente tem CD Select+, na estrutura da XX1. Você pode colocar o World Cup pagando somente a diferença de preço. Vai descontar o valor da CD Select+, e vai acrescentar o valor da World Cup. A diferença você paga. Mesma coisa, se você está pegando uma bike com NX que está com Recon, você pode fazer upgrade para Jude, para Seed, pode fazer upgrade para Seed World Cup, pode fazer upgrade para Fox. Então a configuração padrão que vai estar lá na descrição do site, você pode pegar a partir daquilo e alterar o que você quiser conforme o estoque, né? Canote retrátil, a gente trabalha com Fox, a gente trabalha com RockShox. Lógico, o canote retrátil a gente tem que ajustar a questão da medida dele, porque isso aí, vamos dizer, é uma característica de todas as bikes full suspension. Ela tem uma curvatura aqui no tubo, tá? Essa curvatura aqui pra gente, ela tá no limite, galera, para suspensão com 100 mm não tocar essa ponte que tem em cima da balança no tubo de selim, tá? Então a gente fez o máximo que pôde para não deixar essa curvatura, só que ela tem ainda, tá? Não tem o que fazer. Então, por exemplo, se você comprar uma Vulcano M e você vai ter que usar o selim na casa aí de 65 centímetros entre o eixo central e o topo do carrinho, você não pode ter um canote de 390 mm. Então até o pessoal do comercial aqui tem uma tabelinha com as medidas entre máximo e mínimo de canote que a gente pode usar conforme o teu fit. Isso aí é bom ver na hora de comprar o retrátil. A questão de mesa também, tem um padrão que a gente usa aí que é Brave. Então a tamanho S vem com tamanho de mesa, tamanho M vai com outra, a L com outra. Guidão vai ser o mesmo, tá? Em todos os tamanhos. O guidão vai com 760 mm, quem quiser menor pode cortar. E a gente tem também a customização para o guidão da Alchemist, que é um guidão da mesma marca das rodas, que é muito leve. Ele pesa 106 gramas na medida 740. Pneu, a gente está trabalhando com a Vitória. Então a gente montou aqui com o Mescal atrás e o Barzo na frente. O Mescal oferece um pouco mais de rolagem. Embora os dois, assim, na mesma medida, 2.25, o Mescal acaba ficando um pouquinho maior do que o Barzo. Tá? Eles apresentam na lateral aqui a mesma medida, 55 mm, mas o Barzo é um pouco mais gordinho do que o... Desculpa, o Mescal é um pouco mais gordinho que o Barzo. A questão de pé de vela também, a gente está recebendo, não sei certo que dia chega, mas a gente vai ter, vale a pena conferir o estoque, pé de vela XX1 com medidor de potência. Então, se você está comprando já uma bike top, vai usar medidor de potência. Se você levar a bike para casa assim, você vai acabar comprando um pé de vela por aí, internet ou alguma outra loja, e vai ficar com o pé de vela original da bicicleta em casa. Assim você paga somente a diferença de preço e já leva ela com um pé de vela de potência, não vai ficar com uma peça sobrando e já leva a bike toda configurada no SRAM. A gente tem isso aí já nas bikes de estrada. E agora está chegando o XX1 também, tá? Então confirma o estoque, eu estou só adiantando aqui no vídeo, mas sempre olha, pode ser que o vídeo vai ficar muito tempo no ar, tenha acabado, daí volta de novo, então sempre confirma o estoque. Estou só falando das opções, né, para vocês saberem como que a gente pode trabalhar. Isso vale para canote retrátil, vale para as rodas, tá? Então, como eu falei, a bike vai toda original com Brave, você pode mudar as rodas para Alchemist, para Fulcrum, guidão. A gente tem guidão da Alchemist também, canote vai ter Fox, tem RockShox, Reverbs, tem o Reverbs AXS. Choque traseiro, todas as Vulcanos vão configuradas com Monarch, então você pode fazer o upgrade para o Deluxe, que vai ter a trava no guidão, o Monarch é somente no corpo do choque. E tem também upgrade para o Seed Lux, que é esse que está aqui na foto, que é um choque lançamento da RockShox, que é voltado para o XC. Ele é mais leve que o Deluxe, tá? Então, confirma o estoque, tendo, você pode fazer upgrade. E também para Fox. Lembrando que assim, se você optar por pegar o choque traseiro Fox, a suspensão dianteira tem que acompanhar para poder usar a mesma trava. Então, o que eu quero dizer? Se você quiser usar a mesma trava, tem que ser Fox com Fox e RockShox com RockShox. Ah, mas eu não quero, eu quero a suspensão dianteira Seed e só o choque traseiro Fox. Pode usar também, só que você vai ter que separar as travas. Vai ter uma trava para suspensão dianteira e outra para suspensão traseira, tá? Aí, se você quiser unificar um pouco lá no guidão, tem que combinar as marcas, tá? Falando um pouco da suspensão, quem está usando a Vulcano até pode comentar no vídeo aí se gostou ou não, se eu estou mentindo ou não estou, mas assim, a geometria é excelente, tá? É uma bike muito estável, é uma bike rápida. A questão da rigidez torsional dela é muito boa, tá? Ela é uma bicicleta muito rígida, ela não tem o pivô aqui atrás, então
é uma balança única, o que diminui a torção da roda na pedalada. A localização dos pivôs está muito acertada também. Esse pivô aqui ele se mantém acima da linha do eixo mesmo usando o sag de 20%. O que eu quero dizer? Você vai regular a suspensão da bicicleta de um jeito que com o teu peso em cima ela mova esses 20% aqui, ó. Tá vendo a borrachinha aqui, ó? Se você tiver com o seu peso em cima da bike, a borrachinha subiu até esse nível, você está com até 20% do sag. Se você tiver com 20% do sag, o pivô ainda fica para cima da linha do eixo. Isso faz com que a força da corrente jogue a roda para baixo quando você faz força. Tem bicicletas onde esse pivô é muito baixo. O que acontece? Se o pivô for muito baixo, abaixo da linha dos eixos, quando você coloca o torque no pé de vela, a força da corrente joga a roda para cima. E a bicicleta fica horrível para subir. Então tem bicicleta com pivô muito baixo que só funciona travada. Você só vai conseguir subir bem com ela travada. O caso da Volcano não é assim. Então o próprio Cocuzzi confirma isso, né? Foi uma coisa que perguntei para ele realmente o que ele achou, porque ele já pedalou com muitas outras marcas, tá? Ele realmente viu, ó, eu preciso travar menos. Então tem marcas que vendem a suspensão com 3 estágios. Por quê? Porque precisa dos 3 estágios. O cara não consegue andar com ela aberta o tempo todo. Então a trava ajuda, de repente, uma subida que for completamente lisa, sem buraco, sem erosão, sem pedra, no asfalto. Mas se você estiver na trilha, você vai ver que você vai ter necessidade de travar muito pouco a bicicleta, tá? Esses pivôs aqui, ó, eles mandam muito na progressividade da suspensão. O que eu quero dizer? A relação entre eles vai dizer o quanto que o choque mexe para cada centímetro que o eixo mexe, tá? Então, assim, ó, no começo do curso, a roda tem mais força contra o choque para fazer com que o choque mova bastante e fazer com que a roda absorva bastante os pequenos obstáculos. Isso funciona mais ou menos até os primeiros 20 milímetros também. Depois disso ela vai enrijecendo cada vez mais. Ou seja, quando esse pivô aqui estiver comprimindo o choque, no final do curso, o tanto que o choque mexe para cada centímetro da roda aumenta. Então assim, ó, no final do curso, o choque aumenta a força que ele tem contra a roda para manter a roda no chão. Resumindo, a suspensão é progressiva. No começo do curso ela fica macia e vai endurecendo cada vez mais. Então você consegue ajustar ela de um jeito que você tenha conforto no plano, conforto naquela trilha, onde você tem que ter uma tocada rápida com raiz, pedra. E no final do curso ela não bate no chão. Uma suspensão que não é progressiva, o que acontece? Se você regular ela para que tenha um rendimento legal na subida sem travar ou na trilha, ela fica muito dura no começo do curso. Se você regular ela para ter conforto e absorver melhor os obstáculos no começo do curso, ela vai ficar mole o curso inteiro, porque ela não é progressiva, ela é mole do começo ao fim, ela não vai endurecendo conforme o funcionamento do choque. Então o que eu quero dizer? Uma suspensão que não é progressiva, por exemplo, você está com ela macia para absorver vibração. A hora que você passa uma lombada no asfalto, você passa a lombada, ela vai lá embaixo, entende? E isso é ruim, isso é horrível. Você vai regular ela depois para ela ter um rendimento um pouco melhor, ela fica dura e não absorve, quase não trabalha. Então isso tem muito a ver, quase tudo a ver, com esses 3 pivôs aqui. O de baixo manda bastante também, tá? Questão de ângulos. A gente já falou bastante sobre a Volcano, né? Ela tem 69 graus no ângulo da direção, a traseira dela tem 430, o ângulo do tubo de selim ele tem um ponto 10 centímetros acima da caixa de direção, ele tem 74. Por que eu digo isso? Porque o ângulo que tem do eixo até o selim não é o mesmo, ele varia conforme a altura, porque ele tem um ângulo aqui no centro. Então, 10 centímetros acima da linha da caixa de direção, ele vai ter os 74 graus. Se você subir o selim, mais que isso, ele vai baixar de 74, se usar abaixo disso ele aumenta, tá? Então tem uma relação aí, a gente não fixa isso, mas a gente tentou ajustar o máximo possível para que o cara consiga fazer o fit dele dentro do carrinho de selim sem chegar nos extremos, tá? Então uma conta um pouco difícil de acertar para agradar a todos, porque esse é um ajuste pequeno, mas a gente tem canote com offset 10, offset de 15 milímetros, offset 0. Então, se você precisar recuar mais o selim, você aumenta o offset do canote. Aqui no caso ele está com 0, porque a castanha está pegando exatamente na linha que passa o canote, tá? Então isso aí tem mais a ver com ajuste, com fit, do que com o comportamento da bicicleta, né? Que mais, galera? Faltou alguma coisa aí? Esqueci alguma coisa?
Sobre geometria eu falei. Outra coisa importante, ó. Se você puxar uma linha aqui de um eixo até o outro, o central está passando sem sag a 55 milímetros para baixo da linha do eixo. Se você sentar na bicicleta, comprimindo no máximo aqueles 20 milímetros que eu falei aqui, uma conta fácil de fazer, assim como ela tem 100 milímetros aqui e 100 na frente, se você baixar 20%, ela vai descer 2 centímetros, né? Então você sentado em cima da bicicleta, ela vai ter o deslocamento do eixo central de mais ou menos 70 a 75 milímetros. Então isso aí é um número que a gente chegou no ideal assim, para a bicicleta ter uma resposta rápida quando você anda em pé, para você ter um torque bom na arrancada e ao mesmo tempo manter estabilidade na descida, tudo mais. Até por curiosidade, assim, esse ajuste dela com o sag, então fica exatamente como você ficaria na Vesúvio com a nossa Hardtail, que é outra mountain bike da linha. Então, por exemplo, ó, a Vesúvio ela tem 70 milímetros esse desnível. A Vulcano aqui parada tem 55, a hora que você senta nela fica com 70. Então, se você tiver uma Vesúvio e uma Vulcano, você consegue sentar na bicicleta, usar a mesma mesa, com o mesmo ângulo e a mesma quantidade de espaçador embaixo da direção do que você usaria aqui. Então, você consegue deixar as duas bikes no mesmo fit para alternar, digamos, entre uma bike para um terreno marathon, por exemplo, que não vai ter muito buraco, muita pedra, você pode correr de hardtail, você pode trocar para full suspension sem sentir tanto essa diferença da troca de bike. Então isso aí são alguns ajustes milimétricos assim, que dá um pouco de trabalho, mas é o que a gente gosta aí e a gente sabe que a galera está curtindo, tá? Não falei sobre os freios, tá? Tem a customização de freios também, então cada grupo vai com o seu freio, né, e vai estar especificado lá. Eu nem lembro todos de cor agora, mas a princípio assim, as bikes com SX vai com level, uma bike com GX ela vai estar com level TL, as bikes com Shimano a gente usa SLX com SLX, o XT com XT e a XTR está com freio XT também, tá? Isso é um exemplo, sempre confira lá o que está na especificação do site, mas a gente tem freios da Magura também. Então os freios da Magura você pode customizar, você paga a diferença de valor se ele for mais caro. Não são todos os freios da Magura que são caros, tem o MT Sport que é um freio leve e freia muito bem e não tem um preço tão alto. Então vale a pena dar uma olhada nisso aí, é um freio alemão, funciona muito bem. O que está montado aqui nela é o MT8 com manete de carbono, é o freio high-end deles, tá? Até para quem gosta, ele tem a opção de fazer o acabamentozinho da pinça, com aquele, tem um acabamento colorido para colocar ali, para combinar com o manete também. Então isso aí tudo a gente tem disponível, tem no estoque, é só confirmar ali a questão de cores e tal e pode fazer a troca. Eu acho que é mais ou menos isso, galera, tá? Talvez tenha esquecido alguma coisa, mas é meio amplo o assunto aí, né? O quadro é o mesmo, só que tem uma variedade grande de grupo, de opção de freio, opção de câmbio, questão de cassete. A gente não chegou ainda no ponto de customizar as coroas, mas a gente vai chegar nesse ponto aí. A gente está padronizando tudo na 34, que é uma média aí, tá? Quem quiser 36, infelizmente, ou 32 vai ter que comprar a parte, isso ainda, mas a gente vai chegar lá. Pé de vela a gente usa 170 nas tamanho S e XS e acima disso 175. Então quem quiser alguma coisa diferente disso também vai ter que procurar em outros locais ainda, mas a gente acha que atende bem, né? E vai ter a versão agora com potencímetro, tá? Acho que é mais ou menos isso, galera. Fiquem à vontade aí para perguntar se faltou alguma coisa, é isso aí.